Olá, estamos aqui de volta. Vamos lá? Nós paramos na implantação da empresa açucareira. A primeira coisa que nós vimos é o investimento holandês, o transporte, o refino, a comercialização e a distribuição desse açúcar e o lucro que fica para a burguesia comercial holandesa. Por que é que eu estou batendo tanto assim nessa tecla? Porque senão você não vai entender as invasões holandesas. Senão não entende, ok? Depois nós começamos a ver os fatores que levam à colonização com cana-de-açúcar. Ora, esses fatores, eles estão interligados. Você não pode entender um fator separado do outro. Vamos observar, vejamos aqui. Qual foi o primeiro fator que nós vimos? Ora, nós vimos que o açúcar era um produto conhecido na Europa, ok? Era um produto extremamente raro e caro. Mas é interessante chamar a atenção que esse produto lá na Europa, sendo ele conhecido, ele garantiu o investimento inicial. O aluno tem que entender uma coisa muito simples. Vivia-se aí o capitalismo comercial. Esse é o momento do capitalismo comercial ou do mercantilismo. Veja bem, a colonização do Brasil, a própria expansão marítima e a colonização do Brasil, né, nós enquadramos isso aí num momento histórico que chamamos de capitalismo comercial ou mercantilismo. Então, por favor, vejam bem, ó, a burguesia holandesa, ela precisava ter, tá certo, a garantia de que o capital aplicado teria retorno. Então, por favor, crianças, vejam, quando a gente diz que o produto, que cana-de-açúcar já era um produto conhecido na Europa, é porque ele garantiria o investimento inicial. O segundo aspecto que nós começamos a ver é justamente a questão de Portugal já ter experiência nessas pequenas ilhas aqui do Atlântico, entendeu? O que Portugal fez foi transplantar essa experiência para sua colônia aqui na América. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte, aqui na América não poderia Portugal continuar a açucareira. Ora, se fosse produzido açúcar aqui em pequena escala, você tem que analisar, Ricardo, aqui, por favor. Você tem que analisar o seguinte, o açúcar continuaria sendo um produto raro na Europa. Então, não ia adiantar de nada. E o segundo aspecto, rapaz, é muita terra. Tem que ser tratada a terra, derrubar parte da Mata Atlântica e tal, para poder plantar cana-de-açúcar. Preparar a terra, plantar a cana, esperar as safras, né, para poder beneficiar, ou seja, transformar em açúcar. Isso levaria um certo tempo, e é aí onde entra a questão do capital. Então, não poderia Portugal, juntamente com a burguesia comercial financeira holandesa, implantar aqui uma microempresa, rapaz. Teria que ser implantada uma macroempresa. Então, por favor, vejam, o primeiro aspecto é que o açúcar já era um produto conhecido na Europa. O segundo aspecto, certo, é que Portugal já tinha experiência, certo? E um terceiro aspecto aqui, que a gente tem que analisar direitinho, com bastante carinho, é a questão ecológica. Aí você vai me perguntar, como essa questão ecológica? Muito simples, muito simples. Vejam, o Brasil, ele oferecia clima, não é? Clima. Esse clima seria um clima úmido, certo? Um clima úmido e quente. Ou seja, quente e chuvoso. E além do clima, você também tem que analisar a questão do solo. Esse solo, você vai chamar de massapê. Rapaz, olha, esse clima e esse solo, se você é porque a gente nunca para analisar, né, Ricardo? A gente nunca para analisar. Se você parar para fazer uma análise, pense comigo. Nós temos aí, rapaz, 5 séculos, 5 séculos, onde essa região aqui, nordestina, certo? A zona da mata e o litoral, se você for analisar com bastante carinho, só e somente só produz cana, rapaz. O solo, massapê e o clima quente e chuvoso, eles são propícios para a cana. Então, por favor, vejam, observe bem, ó. O açúcar é um produto conhecido na Europa.
Portugal já tinha experiência, até porque já plantaram a cana naquelas suas ilhas do Atlântico, certo? O Brasil oferecia as condições ecológicas de clima e solo. Se você olhar direitinho, esses fatores eles estão interligados. Pense nisso. Imagine assim. Portugal já tinha experiência, o açúcar era um produto conhecido na Europa, mas e o Brasil não oferecesse as condições ecológicas? Seria implantada a empresa açucareira? Claro que não. Então, esses fatores eles estão interligados. E agora vem um último fator que eu acho de uma importância imensa. É a questão da mão de obra. Por favor, vejam bem aqui, ó. A questão da mão de obra, essa questão da mão de obra, vejam, a mão de obra. Eu quero chamar a atenção, porque aí vai envolver a questão negra. Por favor, crianças, olhem bem, vejam. A implantação dessa empresa agrícola açucareira exigia muito capital, e são dois aspectos importantíssimos, Ricardo. Muito capital e muita mão de obra. O capital, a solução foi aquela, recorrer ao capital holandês. Tudo bem, isso aí já está solucionado. Mas a questão da mão de obra é importantíssima. Pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado com essa questão da mão de obra. A empresa agrícola açucareira exigia muita, mas muita mão de obra mesmo. Vejam. E aí a gente vai ter que analisar direitinho. Vamos observar Portugal aqui novamente. E vamos analisar, certo? Essa questão da África aqui. Se você pegar esse litoral africano, ao sul do litoral africano, você vai ter a região do Saara. Não é isso mesmo ou não? Saara. E quando você analisa a região subsaariana, aí é uma região conhecida como Sudã Ad-Bilad, que quer dizer terra de negros. Sudã Ad-Bilad quer dizer terra de negros. Então, por favor, vejam bem aí, ó. A expansão marítima portuguesa, ela vem contornando a África. Ok? E aí Portugal, na verdade, certo? Vai colonizar essas pequenas ilhazinhas aqui do Atlântico, Açores, Madeira e tal, com cana-de-açúcar. E qual foi a mão de obra usada aí nessas pequenas ilhas? Foi a mão de obra do negro. Negro. Tem que entender isto, é a mão de obra do negro. Ora, vamos parar para pensar aqui, ó. Quando Portugal resolve colonizar suas terras aqui da América, aí vai ter que usar a mão de obra também do negro. Bom, vamos ver o seguinte. A empresa agrícola açucareira exigia muita mão de obra. E Portugal não tinha excedente de mão de obra. Olha, crianças, pelo amor de Deus. Nunca, jamais, em tempo algum, vai dizer que Portugal tinha excesso de mão de obra. Excesso, me perdoe. O que Portugal tinha era escassez. Pouca mão de obra. Até porque a Europa está saindo da peste negra, certo, Ricardo? A Europa está saindo da peste negra, ok? Está saindo da peste negra e a mão de obra aí é muito escassa. E sem contar com o próprio processo de expansão, que morria muita gente e tal, nessa expansão marítima. Então, quando a gente fala que a empresa agrícola açucareira exigia muita mão de obra e capital, a solução foi holandesa, tudo bem. Agora, a mão de obra vai ser a mão de obra do negro. Ok? Nunca diga que Portugal tinha excedente de mão de obra. Pelo contrário, Portugal tinha escassez de mão de obra. Essa muita mão de obra que será usada no Brasil será a mão de obra do negro, será a mão de obra do africano. E aí onde é que vai entrar a questão? Que é muito discutido hoje. Pode olhar, a discussão hoje passa pela questão da segregação racial, né? Pode olhar a discriminação racial. A gente começa a analisar a inclusão. Toda essa discussão que envolve hoje a questão afrodescendente no Brasil, o aluno tem que perceber, tá certo? Que passa justamente por essa origem aqui, ó, a utilização da mão de obra
no Brasil colônia e enveredando pelo Brasil império. O padre, mais tarde eu vou falar desse padre, mas o padre, o jesuíta Antonil, João Antônio Andreoni, mais conhecido como Antonil ou Andreoni, que aliás ele aparece muito em prova. Como é que o livro do padre Antonil aparece em prova? Eles pinçam textos do livro do padre Antonil. Veja, Antonil. Eles pinçam e colocam na questão uma frase dele. Estilo, tipo, os negros, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Ora, quando o padre Antonil diz os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, o que é que o aluno tem que perceber? A importância do negro. A importância do negro no processo colonizador. A importância do negro na história do Brasil. Isso é que tem que ser levado em conta, começar a ser estudado por aí. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Então a gente começa com uma pequena pergunta. Ricardo, corta aqui, por favor, Ricardo. Vejam, a gente começa com uma pequena pergunta. Da África para o Brasil, vieram nobres? Da África para o Brasil, vieram reis, rainhas, sacerdotes, intelectuais, grandes chefes de tribos? É comum a gente perguntar, ora, da África para o Brasil vieram nobres? E o aluno, normalmente, na ingenuidade, responde, não, só vieram escravos. Meu amigo, pelo amor de Deus, da África para o Brasil, é óbvio que vieram nobres, grandes guerreiros, sacerdotes, intelectuais, reis, rainhas, tá certo? O problema é que aqui, nada disso foi levado em conta. Até a condição humana foi negada ao negro. O senhor de engenho, quando ele comprava escravos para a lavoura, ele dizia, comprei, abrindo aspas aí, comprei 30 peças para o engenho. 30 peças. Ok? Então, eu quero que você entenda que da África para o Brasil, claro que vieram nobres, sacerdotes, intelectuais, reis, rainhas, ok? A condição aqui é que não foi levada em conta. O negro aqui foi visto apenas como mão de obra bruta, ok? E tem uma outra coisa que a gente começa a questionar, vejam, por favor, isso tem que ser analisado com muito carinho. Se você quer passar no concurso, e que você sabe que esse concurso não vai ser fácil, esse concurso é diferente dos demais concursos, ok? Partindo da questão até que tem um ponto de corte aí. Então o aluno tem que observar com muito carinho. Vejam, a minha pergunta é esta. Por que o negro e não o índio? Claro, observe. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. O negro, na realidade, né, tem toda uma base, toda uma estrutura que leva ao processo colonizador do Brasil. Então, nunca esqueçam a importância do negro na história do Brasil. Mas a minha pergunta é muito simples. Por que o negro e não o índio? E aí começam os absurdos que você, nosso aluno aqui, nosso aluno do espaço jurídico, não pode cair nesse absurdo de dizer que usou-se o negro e não o índio, porque o índio é preguiçoso. Isso nunca, jamais, em tempo algum, diga na sua vida. Porque são realidades diferentes. Você está esquecendo a realidade do índio. O europeu, quando aqui chegou, vivia o momento do capitalismo, o capitalismo comercial, era o mercantilismo. E o índio aqui ainda vivia a Idade da Pedra. Era seminômade. Então, dizer que o índio é preguiçoso, isso aí foi um estereótipo criado pelo colonizador.
Você se afirmar isso, você está esquecendo a realidade do índio. É como se você pegasse, eu sempre dou esse exemplo. Você pegar um jovem aqui, como o Ricardo, por exemplo, que está trabalhando aqui conosco aí nessa edição, pegue Ricardo aí, dê-lhe uma enxada e mande-o trabalhar lá no Alto Sertão do São Francisco, arando a terra bruta ali. E fique observando de longe. Você vai ver que Ricardo não sabe o que fazer com aquela enxada. Vai se escorar num cabo de enxada, vai procurar uma sombra e você de longe vai dizer, mas que bichinho preguiçoso. Você está esquecendo a realidade do Ricardo. É a mesma coisa, o estereótipo que foi criado em torno do índio. Dizer que o índio é preguiçoso é esquecer a realidade. Outro erro que é comum cometer-se é dizer que usou-se o negro e não o índio porque o índio resistiu. O índio resistiu, fecha, arco e tal, pá. Meu amigo, quando você diz isso, que o índio resistiu, em outras palavras, você está dizendo que o negro não resistiu. Concorda? Entenda bem. Você já ouviu falar de quilombos? Já ouviu falar de quilombos, não já? O que era um quilombo? Para entender o que era um quilombo, vem uma perguntazinha bem simples. O negro escravizou-se ou foi escravizado? Na realidade, o negro foi escravizado. E o quilombo nada mais era do que uma forma de organização social, uma forma de resistência do negro. Não é? Era uma forma de luta, era um grito de liberdade do negro. Era um grito de liberdade, era um chamamento à liberdade. Isso eram os quilombos. No Brasil inteiro formaram-se centenas de quilombos. E a gente sabe que o mais famoso dos quilombos foi aquele que apareceu aí na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, que na época pertencia a Pernambuco, claro. Até porque os limites de Pernambuco ia do Rio Igaraçu até o Rio São Francisco, né? Ali naquela região de Penedo, onde o São Francisco deságua. Ali eram os limites de Pernambuco. Então, o Quilombo dos Palmares, certo? O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso porque durou aproximadamente uns 70 anos. A resistência em Palmares foi muito grande, ok? Então, por favor, vejam, dizer que usou-se o negro e não o índio, porque o índio resistiu, isso é um outro erro. Usou-se o negro e não o índio, porque, na realidade, o negro era um produto extremamente lucrativo. Nunca esqueçam, pelo amor de Deus, o negro entra no Brasil como mercadoria. Fui claro? Não esqueça que esse é o momento do capitalismo comercial. O negro entra no Brasil como mercadoria. Era um produto extremamente lucrativo. É por isso que a gente tem que entender que usou-se o negro e não o índio. Rapaz, olhe bem, olha. Alguns ainda vão dizer até que a igreja e tal, os jesuítas com a catequese e tal, pá. Mas eu sempre chamo a atenção para uma coisa. Vejam isso aqui, crianças. Observem isso aqui. Quando a gente fala de a igreja no Brasil, a gente tem que analisar umas coisinhas bem simples, né? Existe até uma certa contradição aí. Porque se você pegar aqui, ó, Tratado de Tordesilhas. Então, nessa parte leste, a gente observa a proteção dada pelos jesuítas no processo de catequese ao índio. Ok? Mas nessa parte oeste, onde você observa a civilização asteca, como eu já falei aqui, a civilização maia e a inca, vejam bem, ó. Dessas civilizações, a Espanha, certo? Das chamadas civilizações pré-colombianas, a Espanha vai explorar metais preciosos. É interessante. E quem é que praticava a ourivesaria aí? Era o próprio índio, era o próprio nativo. Assim sendo, a igreja, por exemplo, não poderia ficar contra o escravismo desse índio, certo? Porque ela estaria entrando em choque com o Estado metropolitano espanhol e com sua burguesia. Então, nesse aspecto, ela foi contraditória, porque no lado oeste do Tratado de Tordesilhas, ela fez vista grossa, por assim dizer, para o escravismo do índio.
Isso você vê claramente no livro de Eduardo Galeano, As Vias Abertas da América Latina. Mas no lado leste, ela foi, na verdade, contrária à escravidão. Entende? Por quê? Porque a escravidão do índio não atende aos interesses da burguesia portuguesa e nem do Estado português. Pelo contrário, observem aqui na telinha, vejam, na telinha, vamos dizer aqui a África, não é isto ou não? Ora, crianças, vejam, Portugal vem nesse périplo africano, colonizou aqui as ilhazinhas do Atlântico, com mão de obra do negro. Isso quer dizer, em outras palavras, existia um grupo mercantil lusitano que vivia do comércio de negros. Eita, eu toquei aqui em alguma coisa. Não tem problema. Opa, voltou. Não, pronto. Existia um grupo mercantil lusitano que vivia do comércio de negros. Isso desde o início do século XV. Era um comércio de negros. Certo? Que abastecia essas pequenas ilhas de mão de obra. Só que o aluno tem que perceber que nessas ilhazinhas, você tinha aí uma microempresa açucareira. Consequentemente, você tem um microcomércio de negros. Quando Portugal resolve colonizar o Brasil com cana-de-açúcar, aqui será implantado no Brasil uma macroempresa açucareira. Consequentemente, aquele grupo mercantil que vivia do comércio de negros, Ricardo aqui, que vivia do comércio de negros, vê na implantação dessa macroempresa açucareira no Brasil a possibilidade de ampliar o comércio de negros. Ok? A possibilidade. Então, se você tem uma microempresa açucareira nas ilhas do Atlântico, você tem um microcomércio de negros. Se você tem uma macroempresa açucareira, né, no Brasil colônia, você vai ter um macro comércio de negros. Então, aquele grupo mercantil lusitano que já vem fazendo comércio de negros há quase um século, do século XV até o início do XVI, já existia esse comércio de negros. Veja bem, ó, esse grupo mercantil vai ver um comércio extremamente lucrativo com o negro. E diga-se de passagem, a coroa portuguesa cobrava impostos desse comércio de negros. Coisa que, se fosse usado o índio aqui, caçado e tal, e usado, como é que o governo português, como é que a coroa lusitana iria cobrar imposto dessa mão de obra indígena? Então, o comércio de negros gerava impostos para o Estado lusitano. Quando você vê Portugal proibindo o escravismo do índio, não é que Portugal tivesse com peninha do índio. Não! É porque o que dava impostos para a coroa era o comércio de negros. Ok? E ainda dentro do tema negros, a gente fica imaginando o seguinte: como é que esse negro era conseguido ali na África? Ora, a gente tem que observar duas coisas. Vamos analisar aqui. Deixa eu apagar isso aqui para você entender direitinho. Observe isso aqui, crianças. Vejam. Vamos analisar aqui. África. Muito bem, vejam. Portugal. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A primeira atitude, né? A primeira forma de se conseguir negro aqui é através da caça. Essa caça acontece com uma coisa chamada superioridade bélica. É isso que você, eu tenho certeza, vai andar com a ponto .40 na cintura. A superioridade bélica. Ora, você vai observar armas de fogo, a pólvora, contra paus e tacapes desses negrinhos aqui. Então tem a superioridade bélica. O negro era caçado. É o que a gente vai chamar de apresamento do negro. Ok? Caçava-se o negro aqui e vendia-se nessas ilhazinhas aqui do Atlântico. Tranquilo. Quando Portugal resolve colonizar o Brasil com cana-de-açúcar, ok? Implantando aqui uma macroempresa, lá para o lado do recôncavo baiano, vai aparecer a produção de um produto que é de origem americana, que é o tabaco. O tabaco é de origem americana.
O europeu não conhecia o tabaco. O negro não conhecia o tabaco. O que é que o colonizador português vai fazer? Vai pegar toda essa produção de tabaco aqui, vai viciar o negro em tabaco, certo? Viciando o negro. Isso, rapaz, é a droga de hoje. Vicia, quando o cara está viciado, corta o fornecimento. Ah, mas eu quero o tabaco. O tabaco é coisa boa e tal, pá. Ricardo, aqui. Queremos tabaco. Aí, vocês querem tabaco? Então vamos negociar. Isso vai estimular a luta entre as tribos africanas, onde a tribo vencida era aprisionada pela vencedora para ser trocada por tabaco. Isso aí a gente vai mostrar quando a gente estiver falando de produtos secundários da cana. É o tabaco. Isso aí será uma coisa, aqui na telinha, Ricardo, vai ser uma coisa que nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de escambo. Escambo. O que é o escambo? É a troca de produto por produto. Então, por favor, crianças, vejam. Nunca esqueçam essas coisinhas básicas. O negro entra no Brasil como mercadoria. Isso é o capitalismo comercial. Ok? A princípio foi caçado, certo? Caçado e depois comercializado. E o produto que vai aparecer como moeda de troca, gerando aí o escambo, é justamente o quê? O tabaco. Fui claro aí ou não? Tem que entender isso com carinho. E aí você tem que ver o seguinte, da África para o Brasil vieram justamente nobres, sacerdotes e tal, pá. Isso aí a gente já viu, já discutiu, isso aí não, você não pode errar isso aí, certo? Então, por favor, a pergunta que de vez em quando cai em prova nesses concursos é justamente esta, por que o negro e não o índio? Aí, se você não quiser discutir a coisa toda, lembre-se justamente disso aí, mercadoria. Mercadoria, o negro entra no Brasil como mercadoria. É um produto extremamente lucrativo. Isso é o capitalismo comercial. Fui claro aí ou não? Então, por favor, vejam. Analisar agora. O Brasil oferecia as condições ecológicas, a questão do capital vai ser o capital holandês, a questão da mão de obra vai ser resolvida com o negro, até porque Portugal não tem excesso de mão de obra, pelo contrário, tem escassez. E tem uma coisa, mesmo que Portugal tivesse excedente de mão de obra, fica uma pergunta, quem sairia de Portugal para vir ser um assalariado do campo aqui? Quem? Já pararam para pensar? E tem mais. E tem mais uma coisinha que eu acho interessantíssima. Se aqui fosse usado uma mão de obra assalariada, isso geraria um custo de produção alto. Um custo de produção alto. Porque você tendo um custo de produção alto aqui, o açúcar chegaria na Europa caro. Então teria que ser produzido com mão de obra escrava, porque o custo de mão de obra, o custo de produção seria baixo e o produto chegaria na Europa barato. Ok? Então, por favor, crianças, vejam os aspectos que levam Portugal a colonizar o Brasil com cana-de-açúcar. A condição ecológica, o açúcar já era um produto conhecido na Europa, Portugal já tinha experiência daquelas ilhas ultramarinas, fui claro, e a questão do negro. Essa questão do negro você tem que analisar com muito carinho. Muito carinho. Da África para o Brasil vieram nobres e tal, papapá. Outra coisa, usou-se o negro, né, como mão de obra básica, porque o custo de produção seria baixo, muito baixo mesmo. Então, pessoal, por favor, agora nós vamos deixar para o próximo bloco analisar alguns detalhes sobre a empresa açucareira. A primeira coisa foi esta, a participação holandesa e os fatores que levaram Portugal a colonizar o Brasil com cana-de-açúcar. Não foi um produto escolhido à toa, a esmo. Vocês viram que o açúcar garantiria o investimento inicial. Então, no próximo bloco,
nós vamos falar detalhes da empresa açucareira. Volto já!